A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Haruki Murakami. Começa silenciosamente. Ninguém percebe. Você tem 7 anos e está olhando nos olhos de um pai que está desmoronando. Talvez seja vício, talvez seja raiva, talvez seja o vazio, o silêncio de alguém tão quebrado que não tem forças para se levantar. E, sem palavras, algo antigo se ativa em sua mente. Se eu não manter tudo unido, ninguém o fará. Essa é a primeira lição que você aprende sem querer, a responsabilidade. Não aquela que alguém escolhe para si, mas a que surge como uma necessidade silenciosa, imposta pelas circunstâncias. A responsabilidade que vem com o peso de ser a pessoa que tem que manter tudo intacto, enquanto o mundo ao seu redor está desmoronando. Você consegue entender o peso da dor que uma criança carrega quando assume esse papel? Com o tempo, você começa a sorrir mais, chorar menos, aprende a ler o ambiente antes de abrir a boca, percebe as tensões no ar antes que alguém as fale em voz alta. Você não pode ser o reflexo de quem está ao seu redor. Não, você tem que ser forte, um adulto em um corpo de criança. E à medida que cresce, essa maturidade precoce se torna a sua identidade. O mundo, em sua ignorância, te elogia. Você é tão maduro para sua idade, dizem. Você é tão responsável. E você acredita. Cada elogio é uma confirmação de que sua tarefa é manter tudo em pé, enquanto você se esquece de quem realmente é. Mas ninguém pergunta, a que custo? A sociedade te faz acreditar que crescer rápido demais é um sinal de força, de maturidade, de responsabilidade. Mas no fundo, você percebe que esse crescimento precoce não era uma escolha. Era uma resposta ao ambiente, à necessidade de garantir que as coisas não desmoronassem. E, mais tarde, você vai descobrir que essa resposta não só te moldou, mas te aprisionou. Agora, eu te faço uma pergunta. Você está vivendo sua vida ou está apenas encenando um papel? Se você nunca se perguntou isso antes, talvez seja a hora de começar a refletir. Porque se você não começar a questionar isso agora, vai continuar preso em um ciclo de expectativas externas, fugindo da sua própria verdade. E, quando isso acontece, você deixa de viver para si mesmo e começa a viver para os outros, tentando corresponder aos papéis que a vida te impôs, mas nunca entendendo que ao fazer isso, você está se perdendo. Se você sair agora, estará provando que não está pronto para encarar a verdade. Mas, se você ficar, o que vem a seguir pode mudar tudo o que você pensa sobre quem você é. Você tem 2 opções: continuar anestesiado, ignorando o que está por vir, ou seguir comigo e descobrir o que realmente acontece quando você decide ser verdadeiro consigo mesmo. Esta não é uma jornada fácil, mas é exatamente por isso que ela importa. Se você está pronto para o desconforto que a transformação exige, continue aqui. Curta, comente e inscreva-se, porque o que vem agora pode mudar a maneira como você entende a si mesmo. O que acontece quando você assume um papel de responsabilidade antes de estar preparado para isso? Quando, em vez de brincar e aprender a crescer no seu próprio ritmo, você se vê no papel de cuidador, de solucionador, de pacificador? Quando o peso das emoções de toda uma casa recai sobre seus ombros pequenos e o que deveria ser um campo de descobertas e sonhos se torna uma batalha silenciosa pela sobrevivência emocional. Isso começa de maneira sutil, como uma semente plantada sem que você perceba. A criança que deveria explorar o mundo, cair e se levantar, rir sem preocupações, se vê de repente tendo que cuidar dos outros. Ela aprende, cedo demais, que o amor e a segurança estão ligados ao papel que ela desempenha. Se eu não cuidar de tudo, se eu não fizer as coisas darem certo, tudo vai desmoronar. E, sem querer, ela começa a colocar as necessidades dos outros acima das suas. Essa é a essência do que os psicólogos chamam de parentificação. A criança que, ao invés de ser cuidada, se vê na posição de cuidar dos adultos ao seu redor. E isso não é só um problema momentâneo, isso reprograma o cérebro.
A criança começa a se acostumar com a ideia de que suas próprias emoções não importam tanto quanto as dos outros. Suas necessidades são constantemente ignoradas. O que ela sente não é relevante se, no momento, há um problema maior para resolver. Ela começa a se distanciar de suas próprias emoções. Aprende a ignorar o que sente, porque aprenderá, mais tarde, que suas necessidades são perigosas. O desejo de ser vista, de ser cuidada, é abafado por uma necessidade imensa de manter tudo no lugar. Ela vira uma máquina emocional, sempre atenta ao que acontece ao seu redor, mas nunca lidando com suas próprias necessidades. O problema começa a se aprofundar quando essa criança se torna um adulto. Aos poucos, o ciclo se repete, mas o adulto agora nem percebe mais. Ele cresceu pensando que era forte, porque sempre foi aquele que cuidou, aquele que ajudou, aquele que manteve o equilíbrio. Ele se orgulha disso. Mas o preço é alto. O que ele não percebe é que essa força que desenvolveu ao longo da vida não é uma verdadeira força, é uma forma de sobrevivência, uma fachada. E quando você vive sua vida toda para os outros, você começa a se perder. Agora, no palco da vida adulta, você se vê repetindo o mesmo padrão. Em seus relacionamentos, no trabalho, nas amizades, você se coloca na posição de cuidador, de alguém que sempre resolve os problemas dos outros, mas nunca pede ajuda. Você tenta manter a paz, garantir que tudo esteja em ordem e, no fundo, começa a sentir uma angústia crescente. As pessoas ao seu redor nem sempre veem a sobrecarga que você carrega, porque você se acostumou a esconder isso de todos, até de si mesmo. Você já se sentiu assim? Você que sempre foi o responsável, o forte, o que mantém tudo funcionando, mas no fundo sente um vazio. Essa dor silenciosa não desaparece com o tempo, ela apenas se transforma. No trabalho, você sente que nunca pode parar, nunca pode pedir ajuda. Em casa, você sempre tenta cuidar de todos, mas ninguém pergunta como você está. Você começa a perceber que a vulnerabilidade não é algo que você se permite. O descanso parece um luxo, a alegria parece estranha. O que antes era um comportamento adaptativo, agora se transforma em um ciclo de ansiedade e exaustão. Aqui está o ponto crucial. Esse comportamento de fortaleza não é algo que você escolheu conscientemente. Você foi condicionado a ser assim. Quando criança, você aprendeu que o amor e a aceitação dependiam de sua capacidade de ser forte, de não falhar. Quando você se tornou o terapeuta ou o resolvedor dentro de sua casa, isso parecia ser a única forma de lidar com a dor e a confusão ao seu redor. Isso foi uma adaptação necessária para sobreviver em um ambiente onde você não tinha controle. Mas, como adulto, essa adaptação se transformou em uma prisão. Você começa a perceber que está sempre no controle, mas nunca consegue descansar. E, mais importante, nunca se permite ser vulnerável. Você vive em um estado de vigilância constante. Está sempre alerta, sempre pronto para agir, mas nunca para se cuidar. Sua mente e seu corpo estão exaustos, mas você ainda sente que precisa manter as aparências, que precisa ser forte. Esse comportamento de autoproteção começa a interferir no seu bem-estar físico e mental. Mas o que você faz com isso? A transformação começa com a simples, mas radical decisão de olhar para dentro e perguntar: o que eu realmente preciso? Não o que os outros precisam de você. Não o que a sociedade espera de você. O que você precisa? Não é egoísmo, não é fraqueza. É um passo em direção à autenticidade. Você tem o direito de parar e respirar. Você tem o direito de cuidar de si mesmo. Você tem o direito de ser visto. Mas, para começar a se libertar, você precisa aceitar que a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas de força. Porque, ao longo da vida, você aprendeu a suprimir suas emoções, a ignorá-las, a não pedir ajuda. E isso não é só doloroso, é destrutivo. Quanto mais você reprime suas emoções, mais as ignora, mais elas se acumulam até explodirem. A verdadeira cura começa quando você começa a reconhecer suas próprias necessidades e coloca a si mesmo em primeiro lugar. E quando você começa a se reconhecer como alguém digno de cuidado, tudo muda.
Você começa a entender que não há vergonha em pedir ajuda, não há fraqueza em ser frágil, não há erro em ser humano. E isso muda a sua vida. Você começa a se reconstruir a partir da base, não mais em cima das necessidades dos outros, mas a partir de quem você realmente é. Agora, você se dá a permissão para ser vulnerável, para sentir e, finalmente, para ser visto como você é, sem o peso do papel de cuidador que sempre carregou. Você, que foi forçado a crescer rápido demais, provavelmente começou a viver de uma forma que não era natural. Em vez de ser guiado pela curiosidade, pelas emoções livres da infância, você foi empurrado para a responsabilidade. Começou a perceber os sinais emocionais dos outros, antes mesmo de entender os próprios sentimentos. Você aprendeu a ler o ambiente, a sentir as tensões e sua sobrevivência emocional passou a depender da capacidade de manter as coisas no lugar para os outros. A sensação de que, se você não fosse forte, o mundo ao seu redor desabaria se tornou uma constante em sua vida. A parentificação acontece quando a criança assume o papel de cuidador emocional de seus pais ou outras figuras ao seu redor. Ela se vê forçada a cuidar dos adultos, ser o pacificador, o responsável por garantir que tudo funcione bem. Isso pode começar com pequenos gestos, como tentar acalmar os pais depois de uma briga ou entender as necessidades emocionais deles antes que sequer falem. Mas, com o tempo, isso se transforma em um padrão profundo e, muitas vezes, inconsciente. Você se acostuma com isso, é o que você conhece. Mas o problema é que essa responsabilidade precoce não desaparece quando você cresce. Ela simplesmente se adapta. Aquele comportamento que, no passado, era uma resposta adaptativa a uma situação de necessidade, agora se torna uma parte integrante da sua identidade. Você cresceu aprendendo que suas emoções e necessidades são menos importantes que as dos outros. Você cresceu ensinando a si mesmo a ignorar a própria dor para poder cuidar da dor dos outros. Agora, você olha para a sua vida adulta. Você se tornou um adulto que, mesmo tendo liberdade para fazer escolhas, continua preso aos padrões que aprendeu quando criança. Você tem medo de ser vulnerável, você tem medo de pedir ajuda e, principalmente, tem medo de que, se não continuar cuidando dos outros, algo de ruim vai acontecer. Isso se manifesta de várias maneiras, no trabalho, em casa, em relacionamentos. Você sente que, se não for o forte, o responsável, as coisas vão desmoronar. Mas há algo importante que você precisa perceber agora. Esse ciclo não é saudável e não está te ajudando a crescer. Pelo contrário, ele está te aprisionando em um modo de sobrevivência que impede o verdadeiro crescimento emocional. Quando você age apenas com base em padrões de sobrevivência, você deixa de explorar seu próprio potencial, suas verdadeiras emoções e, mais importante, sua verdadeira identidade. Ao colocar as necessidades dos outros sempre em primeiro grau, você se perde. Aqui está o grande dilema. Quanto mais você foca nas necessidades dos outros, mais você se distancia das suas próprias necessidades. Você se torna um excelente solucionador de problemas para os outros, mas perde a habilidade de resolver os problemas que são seus. Você começa a sentir que precisa ser o forte o tempo todo, não porque você queira, mas porque aprendeu que isso é o único caminho para a aceitação e o amor. Mas essa é a armadilha, isso não te torna mais forte. Isso te torna emocionalmente exausto e cada vez mais distante de quem você realmente é. Isso leva à hipervigilância, uma forma de estar em constante alerta, sempre observando o ambiente e tentando antecipar o que pode dar errado. Quando você está em hipervigilância, sua energia é direcionada para os outros, para tentar entender o que os outros estão sentindo e, assim, conseguir acalmá-los ou resolver seus problemas. No entanto, quando isso se torna um padrão constante, você começa a se perder. Você não tem espaço para olhar para dentro, para entender o que você está sentindo, o que você precisa, o que está doendo em você. Sua mente e seu corpo ficam sobrecarregados com o estresse de tentar controlar as emoções dos outros, sem dar atenção à própria saúde mental. Isso não é apenas emocionalmente desgastante, mas também fisicamente prejudicial.
A ciência nos mostra que viver em constante estresse e alerta pode afetar negativamente o nosso sistema nervoso, nosso sono e até mesmo nossa capacidade de tomar decisões saudáveis. Quando você vive no modo de sobrevivência, o corpo e a mente são forçados a funcionar de maneira a manter tudo funcionando, mas não há espaço para descanso ou renovação. Você está sempre correndo atrás do próximo problema a ser resolvido, enquanto ignora o impacto que isso tem em você. Agora, pense em como isso afeta seus relacionamentos. Como você se vê nas suas relações pessoais? Você se tornou aquele amigo, parceiro ou colega de trabalho que sempre resolve os problemas de todos, mas nunca permite que alguém te ajude? Você tem dificuldades para confiar nas pessoas, para se abrir, porque a ideia de ser vulnerável te assusta? Como seria se você se permitisse relaxar, ser cuidado, ser apoiado, sem a necessidade constante de manter tudo em ordem? Você começa a perceber que o que era uma habilidade de sobrevivência se transformou em uma prisão emocional. Você se tornou alguém que não consegue mais desligar, alguém que vive sempre em modo de alerta, mas que nunca consegue descansar. Você tem medo de ser visto como fraco se pedir ajuda, então você continua carregando tudo sozinho. Esse comportamento é tão enraizado que você não percebe o quanto ele está te destruindo lentamente. Aqui está o ponto-chave da transformação. Você não precisa mais viver dessa maneira. A primeira coisa que você precisa entender é que você não é responsável por tudo. Você não precisa ser o salvador de ninguém. Quando você começa a olhar para si mesmo e a perceber que suas emoções e necessidades são tão importantes quanto as dos outros, você começa a dar o primeiro passo para se libertar dessa prisão emocional. Isso não significa que você vai deixar de ajudar os outros ou ser responsável. Significa que você vai se permitir ser humano. Você vai começar a reconhecer que não há fraqueza em ser vulnerável. A transformação começa quando você decide parar de carregar tudo sozinho, quando você decide olhar para si mesmo e dizer: eu também sou importante. Eu também mereço atenção, carinho e cuidado. O primeiro passo é simples, mas poderoso. Você não precisa mais viver com esse peso. A verdadeira força está em reconhecer que você não precisa ser forte o tempo todo. Agora, você começa a perceber que, enquanto tenta ajudar todos ao seu redor, a única pessoa que realmente precisa de ajuda é você. Não para consertar, não para fortalecer ainda mais a sua fachada, mas para cura emocional. Isso requer coragem. Requer a capacidade de dar um passo atrás e reconhecer que sua saúde mental e emocional são essenciais. Só então você começa a sentir a verdadeira liberdade emocional. Agora que você percebeu o quanto essa carga emocional moldou sua vida, você começa a se perguntar: como eu posso sair desse ciclo? Como posso quebrar esse padrão que foi imposto a mim desde a infância? A boa notícia é que a transformação não é impossível. Ela começa com um simples, mas poderoso reconhecimento de que você não precisa mais carregar o peso de todos ao seu redor. Você não é responsável pela estabilidade emocional de todos. Você não é responsável pela felicidade dos outros. Esse fardo foi colocado sobre seus ombros cedo demais e, por muito tempo, você acreditou que era o único jeito de ser aceito, de ser amado. Mas aqui está a verdade. Esse comportamento não é a sua essência. Você tem o direito de ser humano, de ser vulnerável, de ser imperfeito. O processo de transformação começa com a permissão de ser quem você realmente é. Isso significa começar a fazer perguntas que talvez nunca tenha se permitido fazer. Como você se sente? O que você realmente quer? Quais são suas verdadeiras necessidades, aquelas que foram deixadas para trás, ignoradas durante tantos anos, enquanto você se preocupava em cuidar dos outros? Para muitas pessoas, essa pergunta pode ser assustadora. Pode ser que você nunca tenha se dado permissão para olhar para essas necessidades porque sempre esteve tão focado nos problemas dos outros. Mas o primeiro passo para a verdadeira cura é dar-se permissão para sentir e para cuidar de si mesmo. Imagine por um momento o que aconteceria se você começasse a priorizar suas próprias necessidades. O que aconteceria se você finalmente parasse de viver para os outros e começasse a viver para si mesmo?
Se você não precisasse mais ser o forte, aquele que resolve todos os problemas, que carrega o fardo de todos, sem nunca pedir ajuda? O que aconteceria se você começasse a se ver não como o cuidador, mas como alguém que também merece ser cuidado? Esse é o começo da verdadeira transformação. É um processo que vai exigir coragem, sem dúvida. Você vai precisar olhar para as partes de si mesmo que foram ignoradas, aquelas emoções que você teve que esconder para poder sobreviver. Isso pode ser desconfortável, até doloroso. Mas, por mais desconfortável que seja, essa é a chave para a libertação emocional. Não há cura sem dor. O primeiro passo para mudar é encarar o que você tem evitado, as emoções que você tem reprimido. Quando você se permite sentir a dor, você começa a entender por que aguardou por tanto tempo. Você começa a entender que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas a chave para uma verdadeira conexão emocional. Para se libertar da prisão emocional que você construiu, você precisa permitir que essas emoções venham à tona. Quando você faz isso, começa a perceber que, ao contrário do que pensava, ser vulnerável é o que te torna mais forte. Mas isso não significa que você vai abrir mão de suas responsabilidades. Significa que você vai começar a equilibrar o que você tem dado aos outros e o que você tem dado a si mesmo. Significa que você vai começar a colocar sua própria saúde emocional em primeiro lugar. Isso é autocuidado. E por mais que você tenha aprendido que ajudar os outros é importante, nunca será saudável quando você não tiver espaço para cuidar de si mesmo. Essa mudança de mentalidade é essencial. Você tem que entender que o amor e a aceitação não dependem da sua capacidade de ser o forte. Você não precisa mais se sacrificar para ser amado. Não se trata de ser o pilar, o solucionador de problemas. Trata-se de ser verdadeiro. Se você sempre viveu para os outros, será necessário um esforço consciente para se reconectar consigo mesmo. Você vai começar a dar mais atenção às suas próprias necessidades emocionais e físicas, não mais negligenciando a dor ou o desconforto. E essa mudança começa, como já mencionei, com um simples reconhecimento de que você não pode continuar ignorando suas próprias necessidades. Durante muito tempo, sua mente e corpo estiveram em modo de sobrevivência. Agora, você começa a mudar isso, permitindo-se parar, refletir e cuidar de si mesmo. A transformação vai ocorrer aos poucos, e isso é totalmente normal. Você não precisa de uma solução instantânea. Não é um botão de liga-desliga, mas uma série de pequenas decisões e ações. Talvez você comece a pedir ajuda quando sentir que não pode mais lidar com tudo sozinho. Talvez você comece a perceber que não precisa resolver os problemas de todos ao seu redor. Talvez, por primeira vez, você se permita descansar, sem culpa. Cada passo que você der em direção a si mesmo será uma vitória. E ao fazer isso, você começa a se curar. Você começa a perceber que ao se permitir ser vulnerável, ao olhar para dentro e reconhecer o que você realmente precisa, você está se libertando daquilo que sempre te prendeu. Você começa a reconquistar a sua verdadeira identidade, aquela que foi perdida no processo de tentar ser tudo para todos. E no final, você começa a entender que, para ser forte, você não precisa ser perfeito. Você não precisa carregar o peso do mundo. A verdadeira força está em ser quem você realmente é, sem medo de mostrar suas falhas, sem medo de pedir ajuda. Ser vulnerável é a verdadeira força. E quando você comece a agir a partir desse lugar de autenticidade, você se dá a chance de viver uma vida emocionalmente mais saudável, mais livre, mais leve. O primeiro passo para a liberdade emocional é parar de viver para os outros e começar a viver para si mesmo. E para fazer isso, você precisa entender que não há vergonha em cuidar de si. Não há vergonha em ser humano. Não há vergonha em pedir ajuda. E não há vergonha em dar-se o direito de viver a sua vida de forma autêntica. O ciclo que você tem vivido até agora não precisa ser o seu futuro. Agora, você tem o poder de mudar isso. Você tem a chance de escolher viver uma vida mais autêntica e verdadeira, onde você não carrega o peso do mundo nas costas. A mudança começa quando você decide que está pronto para abraçar a vulnerabilidade, reconhecer suas necessidades e começar a se cuidar. Porque, no final, você tem o direito de ser quem você realmente é.
Não o cuidador, não o salvador, mas o ser humano com todas as suas qualidades e falhas. Agora você chegou a um ponto crucial da sua jornada. Você já percebeu o quanto foi condicionado a carregar o peso do mundo desde cedo. O quanto, ao longo dos anos, você teve que agir como forte, como aquele que não podia mostrar fraqueza, aquele que tinha que manter tudo no lugar para que os outros não desmoronassem. Mas chegou o momento de parar. O processo de transformação começa quando você decide finalmente olhar para dentro e reconhecer que você não precisa mais ser esse pilar. Você não precisa mais carregar o fardo de todos ao seu redor. Não é fraqueza pedir ajuda, não é fraqueza se permitir ser vulnerável. A verdadeira força está em reconhecer suas necessidades emocionais e colocá-las em primeiro lugar. Durante muito tempo, você foi moldado pela necessidade de ser forte para os outros. Sua infância foi marcada pela responsabilidade precoce e você se adaptou a isso, acreditando que, se fosse o cuidador, o pacificador, o responsável, isso garantiria o seu valor. Mas essa carga emocional não foi dada a você por escolha. Ela foi imposta pelo ambiente ao seu redor. Agora é hora de fazer a escolha pela sua própria liberdade emocional. Você tem o direito de ser humano, e ser humano é ser imperfeito, ser vulnerável, ser autêntico. Quando você começa a reconhecer suas próprias necessidades, quando se dá permissão para ser vulnerável, você começa a recuperar o que foi perdido. Não mais o papel de salvador, mas você, como você realmente é. E isso, por mais desconfortável que seja no começo, vai abrir portas para uma vida mais leve, mais verdadeira. Imagine como seria a sua vida se você começasse a viver para si mesmo. Imagina a liberdade de não carregar o peso do mundo nas costas. Imagina o alívio de não precisar resolver todos os problemas dos outros. E mais importante ainda, imagine poder se permitir ser quem você realmente é, sem máscaras, sem as expectativas que foram impostas sobre você, sem ser o forte o tempo todo. Agora, você tem uma escolha: continuar nesse ciclo de sobrevivência emocional ou começar a viver de forma autêntica e verdadeira. A transformação não vai acontecer da noite para o dia, mas você pode começar agora. O primeiro passo é simples, mas poderoso: parar de viver para os outros. Comece a perguntar a si mesmo: o que eu realmente preciso? Como posso me cuidar? Ao fazer essas perguntas, você já estará se libertando dos padrões antigos. E à medida que você se permite ser você mesmo, você vai perceber que a verdadeira força não está em carregar o fardo dos outros, mas em ser autêntico, em reconhecer suas fraquezas e em permitir que outros cuidem de você também. A cura emocional começa quando você para de viver para os outros e começa a viver para si mesmo. Isso não é egoísmo, não é fraqueza, isso é coragem. Coragem de olhar para dentro, de encarar o que você tem evitado por tanto tempo. Coragem de se permitir ser vulnerável. Coragem para ser humano. Agora, pergunte-se: você está pronto para essa transformação? Está pronto para parar de ser o salvador de todos e começar a cuidar de si mesmo? Está pronto para libertar-se dessa prisão emocional e viver uma vida onde você é, finalmente, o protagonista da sua própria história? Se você está pronto para essa jornada de transformação, curta, comente e inscreva-se. Escreva transformação nos comentários se você está pronto para dar esse passo. Porque o que vem agora pode mudar tudo o que você pensa sobre quem você é e o que é capaz de se tornar. Agora é a sua vez. Comece a sua transformação hoje. Vamos juntos nessa jornada de liberdade emocional, porque você merece viver a vida que sempre quis.